Quantos estão felizes nessa noite? Antes de eu vir ministrar, eu estava em casa, eu comecei a clamar. Só quem entende isso é quem é crente mesmo, senão o mundo natural vai pensar que você é louco. Eu comecei a determinar a bênção sobre a minha casa. Porque às vezes, irmãos, o diabo quer cirandar e a gente tem que se levantar como profetas de Deus e clamar pela nossa família. Determinar, dizer assim, a minha casa e eu serviremos ao Senhor. Amém? Determine isso. Não aceite as migalhas que o diabo tem a oferecer. Eu sei que nessa noite Deus vai falar conosco, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, irmãos, em reverência à palavra de Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo 6. Vamos ler o verso 10 até o verso 12. Livro de 2 Samuel, capítulo de número 6, versículo 10 até o versículo 12. Eu vou esperar para que a igreja acompanhe conosco, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus está nesse lugar, irmãos. Quem não sentiu ainda a presença de Deus, já há tempo de sentir. É só você se conectar com o céu. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 10 do capítulo 6 de 2 Samuel. Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom, a cidade de Davi. Hoje eu quero abordar o tema: e acabou, foi-se a glória de Deus em Israel. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, eu me coloco diante de Tua presença, Pai, nessa noite. Eu te peço em nome de Jesus, Pai, fala conosco com o poder e a autoridade, Senhor, que nessa noite eu venha diminuir, que apenas a Tua voz fale neste lugar. Tu sabes a necessidade da Tua igreja, Tu contempla, Senhor, o nosso coração e a nossa mente, Senhor. Tudo está, Senhor, sobre a Tua visão e a Tua mão potente. Eu te peço em nome de Jesus, no nome que está acima de todo nome, me conduz durante toda essa mensagem, que eu venha diminuir e que apenas o Senhor cresça. É isso que eu te peço. Amém. Podem sentar, irmãos, dando glória a Deus. Irmãos, eu creio que a grande parte, ou se não todos, que aqui estão, já leram essa passagem. Essa passagem é uma passagem muito conhecida. Porém, para que a gente possa entender os versículos que eu acabei de ler, a gente precisa entender primeiro o contexto dessa história, que está no primeiro livro de Samuel, no capítulo 4. Nós sabemos, irmãos, que no período da teocracia, governo de Deus, Deus levantou juízes para exortar o povo de Israel. E por quê? Porque o povo, irmãos, era inclinado a desobedecer a voz do Senhor. Então Deus levantava sempre juízes para colocar o seu povo no prumo. No versículo que eu li, quem está liderando a nação de Israel é Eli. Porém, nesse período, o povo estava totalmente corrompido, começando da liderança. Ele já era idoso, e seus filhos, que serviam como sacerdote, faziam tudo aquilo que desagradava o Senhor. O problema é que eles sabiam o que eles faziam, mas passava a mão na cabeça deles. É um pai que sabe os erros do filho, mas não corrige, faz vista grossa.
Mas tudo aquilo que o homem semear, certamente ele vai colher. E os dias desses dois homens estavam contados. A Bíblia diz, no capítulo 4 de 1 Samuel, que o povo de Israel tentou pelejar contra os filisteus. Porém, nessa peleja, 4.000 homens de Israel morreram. 4.000 homens. E quando eles perdem, aqueles que ficaram vivos voltam para o acampamento, os anciãos começaram a se perguntar, começaram a se questionar por que eles tinham perdido a guerra. E a explicação é nítida. Por quê? Porque o povo não estava obedecendo mais à voz de Deus. O povo estava querendo agir segundo o seu próprio coração e não segundo a vontade de Deus. E todas as vezes que a gente quer agir segundo a nossa vontade, a gente está fadado ao fracasso. E foi isso que aconteceu. Os anciãos se reuniram e começaram a pensar e disseram: não, vamos então até Siló e vamos pegar a Arca da Aliança, que no Antigo Testamento simbolizava a presença de Deus. Eles estavam confiando na arca, estavam tão cegos espiritualmente que não estavam percebendo a cegueira que eles estavam andando. Confiavam na arca, mas não estavam mais entendendo qual era a vontade do Senhor para as suas vidas. E eles vão até Siló. E quem é os sacerdotes que trazem a arca? Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. Esses dois sacerdotes estavam desprezando as ofertas do Senhor. Esses dois sacerdotes estavam se prostituindo. E achavam eles que Deus não estava vendo. E eu quero te dizer, os olhos do Senhor são como chamas de fogo. Ele vê o que o homem não vê. Ele contempla o que o homem tenta encobrir. E Deus estava vendo o que eles estavam fazendo. Pela segunda vez, Israel tenta pelejar. Os filisteus até ficam tremendo, porque eles sabiam o poder que havia no Deus de Israel e o que representava a Arca da Aliança. Porém, nessa segunda peleja, 30.000 homens morrem. 30.000 israelitas morrem. E a segunda vez Israel perde a batalha. Então a arca estava presente, mas mesmo assim, isso não impediu que eles perdessem a guerra, irmãos. Entende? Que com Deus não podemos ser meio termo. Ou a gente serve a Deus, ou a gente serve o mundo. Mesma coisa era com Israel. Deus queria ser prioridade, Deus queria ser exclusivo. Aquela nação era uma nação eleita, separada, mas estava agindo como as nações pagãs. A Bíblia diz que quando esses 30.000 homens morreram, dentre eles, morreu também Ofni e Finéias. Os dois filhos de Eli foram mortos. Morreram na batalha. Um servo que era da tribo de Benjamim, ele foge dessa batalha e ele vai contar a Eli o que aconteceu. Quando ele chega, ele vê aquele alvoroço e ele pergunta o que aconteceu. E ele é claro e direto no que ele vai falar. Ele diz: olha, 30.000 israelitas morreram. E dentre esses 30.000 israelitas estavam os seus dois filhos. Se não bastasse isso, ainda eles roubaram a Arca da Aliança. Eles roubaram a presença de Deus. Quando ele escuta isso, irmãos, a Bíblia diz que ele cai da cadeira e quebra o pescoço e morre. Veja o grau que o povo chegou. E a Arca da Aliança passou 7 meses na terra dos filisteus.
Mas é aquela coisa, a arca era para ser uma bênção, mas nesses lugares pagãos se tornou uma maldição. Todo lugar que a arca da aliança chegava, trazia destruição. O povo ficava coberto de tumores, de modo que eles ficavam transportando a arca da aliança de cidade em cidade. Até que essa arca ficou plantada em Kiriat Jearim, na casa de Abinadab. E a Bíblia diz que essa arca da aliança ficou naquele lugar 20 anos. No texto que a gente leu, Israel já estava vivendo o período da monarquia, porque, como nós sabemos, primeiro veio a teocracia, que eram os juízes, e depois a monarquia. Primeiro Saul, depois Davi e, por último, Salomão. Quem está reinando naquele período é Davi. Davi decide buscar a arca da aliança. Ele decide buscar a presença de Deus. Só que por mais que a atitude de Davi fosse boa, ele precisava fazer da forma que Deus requeria. Não adianta fazer as coisas para Deus sem pedir a orientação de Deus. Nós precisamos fazer a obra de Deus com o Deus da obra e não sem o Deus da obra. E Davi não olha a lei e decide buscar a arca da aliança e colocá-la em carros de bois. Não era assim que era carregada a arca da aliança. A arca da aliança teria que ser carregada por sacerdotes nos ombros. E ele estava colocando essa arca em um carro de bois. Deus não pediu, Deus nunca mandou, Deus orientou a forma que era para ser carregado, porque ali era a presença de Deus. E durante o trajeto, Davi estava muito alegre. Eles começam a dançar, eles começam a cantar. Quem está na frente, dando direção a essa trajetória, guardando a arca de um lado e do outro, é Aiô e Uzá. Esses dois homens eram filhos de Abinadab. A Bíblia diz que durante o trajeto, os bois tropeçaram. Quando os bois tropeçaram, a arca da aliança caiu. E Uzá tentou segurar a arca da aliança. Quando ele tenta segurar, ele é fulminado automaticamente. Quando Davi vê aquela cena, irmãos, ele fica frustrado. Ele fica triste. E ele desiste de levar a arca da aliança para a cidade de Davi. Ele coloca então a arca da aliança na casa de Obed-Edom. E a Bíblia diz que a arca da aliança ficou por 3 meses na casa de Obed-Edom. Durante esses 3 meses, Deus abençoou Obed-Edom sobremaneira. Toda a sua família foi abençoada, porque a arca da aliança estava na casa dele. Tempos depois, essa informação chega aos ouvidos de Davi. E Davi então decide, não, vamos de novo buscar a arca da aliança. Só que agora nós vamos buscá-la de uma forma diferente. Imagine, irmãos, 30 mil homens indo buscar a arca da aliança. Por 16 quilômetros de onde ela estava para onde deveria ficar. E a Bíblia diz que a cada 6 passos, Davi sacrificava ao Senhor. A cada 6 passos, Davi fazia um sacrifício em louvor a Deus, irmãos. Isso nos ensina algo, irmãos. Se nós queremos a presença de Deus, não vai ser com festa, não vai ser com alegria, vai ser com choro, com arrependimento, com quebrantamento de espírito. A presença de Deus só se manifestará em nós se nós começarmos a se humilhar por esta presença, aleluia. Durante toda a trajetória, irmãos,
Aquele homem fez sacrifícios a Deus. Agora imagine a cena. Davi é rei em Israel. E ele está chegando na cidade, todo ensanguentado de sacrifício. A Bíblia diz que ele se alegra e ele começa a dançar, porque a presença de Deus estava voltando para o seu lugar de origem. Quando ele entra na cidade, quem vê da janela ele é a sua esposa, Mical. E a Bíblia diz que ela despreza ele em seu coração. Ela desprezou a atitude de Davi. Irmãos, se nós queremos a presença de Deus, nós não podemos ficar preocupados com a opinião dos outros. Porque quem adora a Deus é diferente. Quem dá adoração e louvor a Deus, irmãos, é diferente. Não é como um homem natural. E ela começou a escarnecer de Davi, mas isso não abalou ele. Ele continuou adorando o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia. A minha pergunta nessa noite é, para cada um que está aqui, o que você precisa sacrificar para que a presença de Deus venha sobre a sua vida? O que você precisa abandonar para que a presença de Deus venha sobre a sua vida? Qual bagagem você precisa deixar durante o caminho para que a presença de Deus venha sobre a sua vida? Nós não podemos, irmãos, de maneira alguma, servirmos a dois senhores. Ou a gente serve a Deus, ou a gente serve o mundo. Mas não dá para entrar na presença de Deus e ficar na presença de Deus dessa maneira. Eu sei que quando a gente é do mundo, que a gente não conhece ainda a palavra de Deus, a gente chega cheio de bagagens, cheio de mazelas, todo sujo. Mas quando, a partir do momento que eu dou legalidade a Deus e eu começo a ouvir a palavra de Deus que é viva e eficaz, começa a me limpar. E agora, o Espírito Santo me convence de tudo aquilo que eu fazia errado. E agora eu não quero mais fazer. Eu sou uma nova criatura. Eu nasci de novo. Não há como uma pessoa sentir a presença de Deus uma vez só e ser a mesma pessoa. Não há como pisar nos átrios do Senhor e ser a mesma pessoa. Por quê? Porque, irmãos, quem tem experiência com Deus uma vez, não consegue mais viver nesse mundo da mesma maneira. O Senhor nos constrange. O Senhor vai na nossa alma e Ele diagnostica qual é a nossa enfermidade. E junto com o diagnóstico, Ele nos dá a medicação para tratar a nossa enfermidade. Então era assim que Israel estava. Israel precisava se voltar ao Senhor. Todas as vezes que Israel não estava no centro da vontade de Deus, Deus levantava uma nação pagã para que o povo despertasse. Na nossa vida, se você parar para perceber, também é assim. Todas as vezes que a gente começa a relaxar, Deus cria situações para que os nossos joelhos estejam no chão. Porque quando tudo vai bem, na maioria das vezes, a gente não busca a Deus. Mas quando o sapato começa a apertar, aí Deus começa a extrair o melhor de nós. Aí Deus começa a tocar na nossa ferida e dói, irmãos. Como dói o tratar de Deus. Porém, é a melhor coisa. Porque o Senhor não nos deixa no deserto. O Senhor não nos deixa em círculos no deserto, não. O deserto é uma passagem que trará para cada um de nós experiência. E essa experiência vai servir para que lá na frente, quando aparecer pessoas caídas, nós sejamos a mão que vamos levantar essas pessoas. Deus quer te usar como uma coluna, irmãos. Comece a identificar o seu chamado. Comece a ver aonde Deus te plantou. Porque pode ter certeza, irmãos, Deus não te chamou apenas para ficar sentado, não. Deus nos chama
E durante o trajeto, Deus vai nos capacitando segundo a sua vontade. Ninguém que está aqui está por seu mérito. Porque pela nossa vontade a gente estava no mundo. Eu posso dizer claramente, irmãos, eu vivi no mundo. Eu provei de tudo que o mundo poderia me oferecer. Mas uma vez só que eu experimentei a experiência de ter comunhão com Deus, foi o bastante para nunca mais querer voltar para o mundo. Porque o mundo, ele te oferece um prazer momentâneo, mas depois a sua alma vai estar vazia, de modo que só será preenchida com Deus. Por quê? Porque o vazio do homem é do tamanho de Deus. Agora, quando Deus é o Senhor da nossa vida, a gente pode estar vivendo a pior adversidade da nossa vida. Se Deus estiver conosco, irmãos, a gente continua de pé. Porque Ele é a nossa rocha. Ele é o nosso alicerce. E sem Ele, nada somos, aleluia. Mas com o Senhor, todas as coisas são possíveis, aleluia. Então talvez hoje você esteja passando um grande processo, dentro da sua casa, no seu trabalho. E só o Senhor e você sabe o que você está passando. Então não reclame desse processo. Comece a identificar-se, comece a ver esse processo como um preparamento de Deus. Porque sabe qual é o nosso problema quando a gente ainda é do mundo? A gente começa a ver a oposição como problema, mas não, irmão. Você tem que olhar para o levante, você tem que observar e olhar e dizer assim, o que é que está agindo através dessa pessoa? Quem é? Quem é a potestade? Quem é o principado que está dando legalidade? Em que terreno eu estou pisando? Porque o nosso problema não são as pessoas. A Bíblia diz que o diabo está ao nosso derredor. E pode ter certeza, ele sabe qual é a tua fraqueza. E é nela que ele vai investir. Ele sabe o que desestabiliza você. Ele sabe qual é a tua fraqueza. Ele sabe qual é a tua limitação. Então, irmão, se ele sabe, ele vai investir nessas áreas. O problema de Israel é que ele sempre estava olhando para trás. Deus queria que ele caminhasse, mas ele sempre estava olhando para trás. Quando a gente recebe a Jesus, irmãos, Jesus pega o nosso passado e ele joga no mar do esquecimento, aleluia. E de maneira nenhuma, Deus nunca vai colocar o seu passado na sua vista. Ele nunca vai fazer isso. Sabe quem faz isso? O diabo. Toda vez que você cair, ele vai sempre colocar o passado na sua vista. Mas a Bíblia diz, irmãos, que Deus chamou, não foi pessoas justas, Deus chamou pecadores ao arrependimento. Deus não chamou pessoas perfeitas. Deus chamou pessoas limitadas e caídas, inclinadas a fazer aquilo que desagrada a Deus. Então pare de se culpar. Pare de alimentar essa voz que você escuta muitas vezes na sua mente. Quando ela vier, repreenda em nome de Jesus, porque não é Deus. Às vezes a gente está enfrentando uma batalha espiritual em casa e não se posiciona, irmão. Não dobra os joelhos. Você acha que é no grito que você vai resolver? Não, é de joelhos que a gente vence guerra. É de joelhos que os gigantes caem. É de joelhos que os muros da nossa vida são blindados. Mas se não houver oração, não vai ter como você se levantar. Porque o evangelho é um relacionamento. Nós não pregamos placa de igreja, porque placa não vai salvar. O que salva é se você crê no Senhor Jesus Cristo e se arrepende dos seus maus caminhos. É isso que transforma a vida do ser humano. Então, irmãos, o povo estava totalmente afastado do Senhor. A liderança estava corrompida. Mas tudo tem um tempo de validade. E é por isso que muitas vezes, quando a gente está caminhando errado, Deus nos dá oportunidade. Todos os dias que você acordar, é uma oportunidade que Deus está lhe dando.
Hoje eu trabalho num hospital, irmãos, e eu creio que Deus me colocou ali para um propósito. Sempre é um propósito. Mas eu comecei a ter uma visão diferente da vida que eu tinha outrora. Eu vejo pessoas ali com 18 anos, 17 anos, com câncer. Eu vi um caso, não querendo fugir da mensagem, mas você vai entender, de uma menina, de duas irmãs chegaram de cadeira de roda, uma com 18 anos e a outra tinha uns 16, as duas de cadeira de roda, fazendo hemodiálise. Se você vê como elas estavam, irmãos. Agora, por quê? O pai delas era primo da mãe delas, legítimo. E segundo o médico, deu um problema no sangue deles, e de modo que 4 dos irmãos tiveram o mesmo problema. 2 morreram, um com 6 anos e o outro com 8. E essas duas meninas já estão em estado terminal. Como é que fica o coração de uma mãe? Mas eu olhei para aquela senhora e eu comecei a ver que a momento nenhum ela culpava a Deus. Muitas vezes, quando alguma coisa dá errado, a gente quer culpar logo a Deus, né, irmãos? Mas imagine uma pessoa ter 4 filhos com o mesmo problema e que não tem cura. 2 morreram. E as 2 já estão com o corpo totalmente atrofiado. Então nós precisamos dar valor à nossa vida. Precisamos agarrar o projeto de Deus. Precisamos agarrar o chamado de Deus. Porque o nosso corpo vai perecer. A nossa juventude vai acabar. E vai chegar um dia que todos nós vamos estar frente a frente com o Senhor. E lá, naquele grande dia, todas as nossas obras estarão anotadas. Se nós se arrependermos verdadeiramente e vivemos para Ele, pode ter certeza, o nosso lugar está garantido, irmãos. Porque Deus nos deu poder de decisão. Deus não obriga ninguém a servir a Ele. Não. Porque servir a Deus não é uma obrigação, não é um peso, é um privilégio. Todos que estão aqui são privilegiados, porque um dia alguém pregou para você. E há pessoas que morrem, que descem à sepultura e não têm essa oportunidade. Ao homem está destinado a morrer uma vez só e em seguida segue o seu juízo. Não existe purgatório, não existe missa de 7º dia, não existe missa de 30 dias, isso não vai resolver. O que vai resolver é em vida, irmãos. O problema é que nós vivemos numa cultura totalmente idólatra, mas se nós somos para a palavra de Deus, qual era o problema de Israel? A idolatria. E o que a idolatria provocava? A prostituição cultural. O povo sempre estava querendo algo que pudesse ver e que pudesse tocar. Mas o que Deus preparou para nós, o olho não viu, o ouvido não ouviu e não desceu o coração do homem. Pode ter certeza, irmãos, o céu é muito melhor do que a terra. E quem já está no céu não quer voltar para essa terra, pode ter certeza. Então nessa noite, faça uma avaliação da sua vida. Não avalie a vida de ninguém. Comece a se autoavaliar. E comece a se perguntar se verdadeiramente a presença do Senhor ainda está na sua vida. O povo tinha perdido a presença do Senhor por sua desobediência. 20 anos. E uma atitude do rei Davi mudou totalmente a trajetória do povo. A arca voltou para o seu lugar de origem. Por quê? Porque ele fez da maneira correta. Ele sacrificou, ele adorou ao Senhor com todo o coração. Que nessa noite, irmãos, o Senhor nos ajude a entender isso. Que nessa noite o Senhor possa nos despertar e colocar em prática na nossa vida a palavra dEle. E priorizar a presença dEle. Você pode ter carro,
você pode ter casa, você pode ter e granjear o melhor nessa terra, mas se a presença de Deus não estiver na sua vida, você vai viver insatisfeito o resto dos seus dias. Sem a presença, nós não somos nada.